E aí, físios, sejam muito bem-vindos à nossa segunda entrevista desse módulo especial que a gente está adicionando à nossa super aula do idoso hospitalizado nunca mais. E hoje a gente tem ninguém mais, ninguém menos do que o doutor aí, Rafael Linhares, mais conhecido como físio do idoso. Ele que é expert na gerontologia, na reabilitação da pessoa idosa, tanto na ILPI quanto na fisioterapia domiciliar. Ele vai falar um pouquinho sobre seus vários braços, vários trabalhos, atuações também, como palestrante aí agora com um super curso que está no ar, então vocês não podem perder a oportunidade. Eu vou deixar que ele se apresente, que ele fale para nós aí toda a sua trajetória dentro da fisioterapia e também como pessoa. Seja muito bem-vindo, Rafa. É um prazer ter a tua disponibilidade, o teu tempo aqui conosco. A gente sabe o quanto tu é ocupado, o quanto tu corre aí em São Paulo, e aprender contigo agora vai ser uma honra. Opa, eu que agradeço o convite. Muito obrigado, Murilo. Muito obrigado, Yuri. Para mim, de verdade, é uma honra estar aqui e é um prazer também. Então, apesar da correria, me programei para estar aqui com calma nesse bate-papo com vocês, para compartilhar um pouco do que eu puder agregar ao que já foi compartilhado no curso e também propor reflexões através da minha prática e trazer insights da realidade, né? Eu acho que compartilhar com quem está começando, principalmente, é muito importante, porque as pessoas aí estão sedentas por informações do mercado de trabalho e a gente trabalha com um público nichado, quem quer trabalhar com idoso em algum setor. Então, eu acho que vai ser muito importante para todos. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu vou começar me apresentando como eu gosto de ser chamado, né, pelos próprios idosos e pela minha equipe, e, enfim, onde eu passo, eu sempre fui chamado de, chegou o rapaz que faz os idosos se mexerem, né, e eu acho que, independente de todas as formações e as titulações, eu acho que esse é o título que eu mais gosto, né, e aí eu acho que começa daí, o Físio do Idoso surgiu, né, dessa necessidade de trazer movimento para as pessoas, onde quer que elas estejam, em qualquer idade. Então, sou físio do idoso por escolha, entrei na graduação em fisioterapia para ser fisioterapeuta de pessoas idosas, porque já convivia com idosos lá no residencial, aqui em São Paulo, sou gestor do Bem Viver, residencial para idosos, que tem 16 anos já de história, e antes era uma gestão muito voltada para o cuidado, antes de eu assumir, né? Hoje tem muito mais movimento do que tinha antes, mas tudo começou porque eu percebi, ao conviver ali com os idosos, que dava para melhorar. Não estava satisfeito com a quantidade de movimento que eles faziam, não me parecia natural que eles ficassem tão inativos, e eu falei, não, dá para melhorar. Já tinha fisioterapia na época, mas não era uma fisioterapia especializada. Falei, não, vou estudar, né? Primeiro vou entender, primeiro sobre movimentar pessoas, né? Depois, e aí na graduação já, né, sabia que seria, no final das contas, o físio do idoso, mas cursei com iniciação científica, focado na pessoa idosa, desenvolvi um projeto e uma publicação sobre atividade em grupo, que a gente pode falar um pouco sobre isso em algum momento. A primeira porta de entrada que se abre, muitas vezes, para quem quer trabalhar em residenciais. E aí, quando eu entendi que os idosos, além de precisarem, queriam se movimentar, falei, agora eu encontrei meu propósito de vida. Então, antes do físio, né, minha primeira formação é jornalismo, então vim da comunicação. E aí, a última coisa que eu fiz na comunicação foi o TCC, porque depois não atuei mais por escolha mesmo, fui para físio, e aí depois fui para pós em gerontologia, fiz a pós do Einstein, e aí abriu a minha cabeça para as possibilidades, por ser uma pós multidisciplinar, vi que deveria fazer gestão, porque levar o movimento para os idosos lá do meu residencial não parecia mais ser o suficiente, e hoje estou à frente de uma equipe de mais de 10 fisioterapeutas, os meus diamantes, no qual me enchem de orgulho todos os dias, e agora com o consultório, o espaço físico do idoso, atendimentos domiciliares, continuei estudando, então fui estudar os idosos neurológicos, né, pela pós em neurofuncional, justamente porque eu sei qual é o público que eu quero atender dentro da gerontologia, acho que isso é muito importante também, então a minha área de atuação preferida é gerontologia de idosos, pacientes idosos neurológicos, especialmente com Alzheimer e outros transtornos. E é isso que me movimenta. Acho que o movimento faz parte da minha vida todos os dias. E eu sou, acho que é a principal mensagem aqui dessa conversa,
muito realizado sendo físio do idoso. Então, acho que é uma apresentação que realmente me representa. Rafa, você estava falando tanta coisa aí, eu fui ficando curioso, porque eu nunca trabalhei em residencial e é muito legal quando a gente já tem um propósito bem definido, né? Que é difícil as pessoas, de forma geral, a gente ter já um propósito muito bem definido. A gente fazer a fisioterapia já sabendo com o que a gente vai trabalhar. Isso, cara, achei fantástico. E você falou que você já tem uma relação mais estreita, né, com uma pessoa idosa. Cara, e como que começou? Como é que era o Rafa antes da fisioterapia? Como é que é o Rafa depois? Porque você sempre trabalhou com idoso. É isso, Rafa? Exatamente. O físio do idoso veio muito antes, cara. Foi uma trajetória natural que me trouxe para a gerontologia, muito antes de eu saber o que era a ciência do envelhecimento. Então, a minha avó, por parte de mãe, que ajudou muito na minha criação, teve Alzheimer. E na época a gente tinha muito pouca informação, nível de instrução também muito limitado, então a gente não sabia lidar, não soube lidar com as demandas na época, e ela partiu muito cedo. E aí deixou, né, uma lacuna, um buraco ali na história, mas também a necessidade de reparação da família de uma forma geral. A minha mãe é da área da saúde, ela é enfermeira, e aí depois, acho que por conta dessa inspiração também, ela buscou, né, estudar e empreender na saúde, e aí ela inaugurou o residencial, como eu falei no começo, muito voltado para o cuidado. E aí eu era aquele caçula que dava trabalho, né? Então, assim, fiz a faculdade de jornalismo, não me encontrei e falei, bom, preciso fazer alguma coisa. Então, na pior das hipóteses, vou trabalhar com os meus pais, porque, né, aí eu não sou mandado embora. E aí, convivendo com os idosos diariamente, fui percebendo que... E aí eu fazia de tudo, né? No começo, trabalhava com comunicação, mas assim, cuidava do estoque, guardava as compras e passava o dia lá com eles. E aí fui vendo que a inatividade era muito prevalente. Falei, não, isso aqui... Na época eu não sabia nem o que era prevalente, mas enfim. Eu falei, não, isso aqui tá esquisito. Dá para melhorar. E aí a minha relação com eles veio justamente da minha iniciativa de começar a movimentá-los sem entender como fazer. Então, eu falei, vou fazer uma atividade em grupo, em formato de recreação mesmo, porque mal não vai fazer. Movimento não faz mal, então vamos começar a se mexer. E aí eu fui vendo que eles estavam, na época, né, o perfil dos idosos mudou muito, então no começo eram idosos muito mais debilitados. Né, e eles tinham tanto esforço para fazer movimentos tão pequenos, que eu falei assim, meu Deus, eles precisam de muito mais movimento do que isso. E aí a minha relação com eles foi se consolidando através do movimento. Eu lembro que, eu acho que eu já falei isso em alguma live, mas você me fez lembrar. Em uma dessas atividades em grupo, tinha uma idosa, eu nunca me esqueço, ela não chegou a me ver formado, porque ela partiu antes das próprias comorbidades. O nome dela é Graziella. E aí teve um dia que eu finalizei uma atividade em grupo, e aí ninguém estava afim. Estava frio, os idosos estavam ali só porque, né, não tinha escolha. Mas ela vibrou no final, ela quis me ajudar, sabe? Ela viu que eu estava ali, né, ralando. Ela falou, viva o professor do movimento. E, tipo assim, aquilo bateu diferente, sabe? Ela falou assim, mano, professor do movimento. Não, tem potencial para ser explorado aí, eu nunca esqueci. Então, uma das minhas primeiras postagens lá no Instagram, inclusive, como físio do idoso, foi justamente essa homenagem. Foi a primeira pessoa, eu acho, que enxergou. E assim, um idoso frágil, longevo, com sequelas de AVC, uma lesão bem extensa, muito déficit de mobilidade e muito potencial, né? Se a gente tem potencial para estimular o outro, cara, então foi a primeira grande lição. Falei, não, se eles conseguem nos estimular, será que a gente não consegue retribuir? Foi assim que começou. A identificação já bem pessoal, né? Já vem de família. Que massa, cara. Né, Murilo? É incrível. Eu, contextualizando aqui como eu conheci o Rafa também, eu tive a honra de conhecer o residencial dele. E quando ele falou para mim, isso aqui não é uma casa de repouso, isso aqui é uma casa do movimento. Eu acho que assim como ele falou quando a paciente disse para ele, essa chave virou dentro da minha cabeça, né? Porque eu acho que todos que estão nos assistindo aqui, que virão nos assistir também, já usar a terminologia certa. Hoje em dia, a instituição de longa permanência para idosos, ou talvez de uma forma mais carinhosa, né, Rafa? O residencial do idoso, não mais a casa de repouso. A gente tem que começar a mudar isso. E o Rafa agora foi falando, eu fui anotando, porque a gente poderia ficar aqui nessa entrevista por muitas horas, para a gente poder
contar toda a história do Rafa, entender toda a história do Rafa, ele poder compartilhar tanta coisa legal para nós, tanta atuação bonita, que eu acho que já está sendo reconhecida aí pelo Brasil todo mundo quer ouvir o Rafa, quer estar perto do Rafa. Quando a gente fez juntos os cursos presenciais em São Paulo, foi incrível a galera chegando no espaço, tanto no atendimento quanto no residencial, conhecendo, era quase um famoso, assim, Yuri. Galera, não, eu vou fazer o curso, mas eu tenho que tirar foto com o Rafa. E não é à toa, Rafa. É um cara incrível como pessoa, como profissional. Quando tu fala do jornalismo, cara, a gente vê o jornalismo em ti. A gente falou nos bastidores sobre isso. E agora a tua fala é muito clara, tu consegue mediar, embora a gente esteja mediando a entrevista, né, Yuri? Ele consegue nos auxiliar com tudo isso. E quando eu fiz o curso, eu aprendi muito contigo, estar ao teu lado. Todo esse posicionamento, isso já é um dom, cara. Eu acredito que tu já fez um jornalismo para se comunicar melhor, para compartilhar o teu conteúdo melhor, e dessa forma tu conseguir botar isso dentro da fisioterapia e levar a fisioterapia do Brasil como está levando, o que é incrível, o que já faz há muitos anos, então a gente vê isso como algo de verdade, né? Hoje em dia a gente vê muito físio que aparece, some, muito físio que vem, cresce, faz ali um bom trabalho, mas não se mantém porque não é algo de verdade, não é um propósito de vida, como tu falou. Então, tudo isso a gente tem que ressaltar, quando a gente admira os nossos convidados, a gente convida pessoas que realmente que a gente admira, né, Yuri? E que fazem a diferença. E agora, entrando na próxima questão já, o residencial, a gente sabe, eu também venho de uma família com residencial, e os idosos, eles têm um perfil mais frágeis, né? Até quando a gente faz avaliações, a gente sabe do cuidado maior que essa população precisa dentro das ILPIs. E eu queria saber de ti, assim, ó, quando fala em movimento, sendo que o paciente é frágil, é uma das principais questões que a gente recebe aqui. Como que tu consegue botar movimento, colocar o idoso a fazer fisioterapia, uma reabilitação assertiva, mas com um paciente mais frágil, que muitos fisioterapeutas ainda têm na cabeça, o paciente não se mexe, o paciente não consegue sair da cama, ele não sai da cadeira, mas não, a gente consegue te acompanhar e ver que tu consegue colocar o movimento até para a população de idosos mais frágeis. Como que tu pensa nisso? Como que tu organiza isso? E como tu faz a reabilitação dar certo para todos os idosos, sabe? Cara, eu acho que acho não, eu já verifiquei isso e eu vejo isso todos os dias. O principal inimigo do movimento para idosos frágeis é o preconceito. Porque estabeleceu-se em algum momento que o idoso frágil não deve se mexer, porque por algum motivo, talvez o desafio, né, traga mais risco do que benefício. E aí, muitas vezes, pelo excesso de zelo, pelo medo de errar, as pessoas deixam de estimular ou sequer de tentar, né, uma maneira estratégica de adaptar o estímulo, porque tem medo de errar. Então, vamos partir, né, daí. Né? O envelhecimento já sofre com preconceito, o processo em si, os residenciais, né, ainda tem que quebrar ali, lutar contra o estigma do asilo, e a gente faz parte, né, da nossa luta isso, então tudo bem, a gente já entendeu, mas não dá para ter preconceito ao trabalhar com pessoas idosas. Por isso que existem maneiras de avaliar essa população especificamente. E, infelizmente, aqui no Brasil e outros países em desenvolvimento, normalmente os idosos que vão para residencial vão no contexto de declínio, né? O que não é o ideal, né? Existem lugares desenvolvidos, né? Dei uma aula sobre isso ontem, que são as Blue Zones, por exemplo, que são referência, né? Idosos centenários que vivem independentes por muito tempo, né? E tanto que essas populações estão sendo estudadas para a gente tentar reproduzir algo, né, que dá certo e transformar isso em uma realidade possível para todos. No caso do residencial, normalmente, os preditores de institucionalização são justamente dependência funcional, transtornos neurocognitivos como Alzheimer, que cursam com perda gradual de funcionalidade, eventos abruptos, como quedas e lesões encefálicas, né, os AVCs, e estruturas familiares instáveis. Então, mediante a combinação desses problemas, né, e aí a gente tem agora um agravo recente, que foi a pandemia, então também a gente pode considerar, já tem estudo sobre isso, né, o impacto da pandemia no índice de institucionalização e no índice de fragilidade dos idosos. A gente tem como prioridade sempre
fazer com que o idoso pare de perder funcionalidade, independência quando ele chega no residencial. Isso é desafiador, porque o residencial é um ambiente de moradia coletiva. Então, se numa casa onde tem pessoas totalmente diferentes, cada um tem um plano de cuidados individual, é muito difícil, né? E aí a primeira fase, né, de acertar, de começar a acertar na dosagem do estímulo é treinar quem cuida, né? Quebrando esse estereótipo de que o idoso frágil não deve se mexer e mostrando como deve ser o manejo, né? O manejo deve ser estimulante e seguro ao mesmo tempo. A individualização do cuidado tem esse desafio, né, de acertar na dosagem. Por isso que os idosos são avaliados de forma admissional, né? A gente tem um modelo de avaliação da AGA, que a gente utiliza no residencial, que contempla todos os domínios da funcionalidade em esferas que vão além da fisioterapia, mas também realizamos avaliação de fisioterapia em todo mundo que chega. Porque eu não conheço, a gente não conhece o idoso, a gente não sabe como ele se movimenta, então a gente precisa orientar quem cuida e também traçar o planejamento e o plano de cuidados. O movimento faz parte do plano de cuidados, eu acho que isso é importante. Então, assim como dar um remédio na hora certa, uma avaliação nutricional que vai estipular uma alimentação balanceada, o movimento precisa fazer parte. E aí, se a gente avalia, entende o quanto o idoso entende, né, por isso tem rastreios cognitivos, por exemplo, né, se ele entende o que é se movimentar, se é seguro, então a gente já vai para um outro nível. Qual que é o melhor tipo de segurança, qual que é o tipo mais estimulante para que ele se movimente com segurança todos os dias? Ah, é um apoio bilateral? Físio, então eu quero que você especifique qual que é o melhor lado, para quem ajudar, se ele levanta sozinho, e se ele utiliza, por exemplo, um dispositivo para andar, qual dispositivo, tudo isso é feito quando ele chega. Porque se a gente reforça a inatividade que o idoso apresentava, se, vamos supor, veio do hospital, isso é um outro grande problema, já que o tema aqui também norteador é hospitalização, já ia fazer o link. Idosos que vão para residenciais depois de uma hospitalização é um problema, porque não houve um planejamento, uma situação que às vezes, né, não foi sequer manejada, né, com segurança ali, sofreu uma queda, fez uma cirurgia, por conta disso, por causa de uma fratura, uma cirurgia, e aí ficou dependente, não tem como ir para casa, vai para o residencial. A vida desse cara mudou, ele nem foi para casa, ele nem voltou para casa. Ele saiu do hospital, já foi para o residencial, e aí vai ter que se adaptar, né, a uma rotina totalmente nova, e ele nem superou a queda, né, nem entendeu direito o que aconteceu no hospital, vai com declínio, né, por conta da hospitalização prolongada, os agravos que os idosos apresentam, então, mais tempo do que deveria no hospital, evolui com problemas respiratórios, fica cansado, chega no residencial muito mais debilitado do que estava antes, fica deprimido, porque não volta para sua casa, e aí a gente tem que dar conta de tudo isso. Então, acho que para fechar a individualização do cuidado, a orientação de quem cuida, no primeiro momento, é até mais importante, e o acolhimento é até mais importante do que a fisioterapia em si. Porque quando a gente atua em residenciais, não tem uma rotina que seja perfeita, né? Tem dia que o cara não quer fazer, por exemplo. Ele está na casa dele, não tem como a gente obrigar, né, alguém que está... Como que você se sentiria se alguém chegasse na sua casa e impusesse o horário que você vai comer, o jeito que você vai tomar banho e a sua rotina, né? Então, a gente precisa... E aí, o desafio é fazer isso com cada um, dentro das suas possibilidades. E aí vem o maior de todos, que é a minha grande paixão. Como estimular quem não entende o que você está fazendo, né? Isso é algo que a gente pode pensar todos os dias, né? E melhorar sempre, porque cada um é de um jeito, mas que se a gente debruçar, estudar, né, a história da pessoa primeiro, entender a sua fisiopatologia, estabelecer prioridades, individualizar o cuidado, proporcionar assistência proporcional, a gente encontra os intermediários. Então, a dependência vai ocorrer, porque ele tem um diagnóstico, por exemplo, que pode evoluir, né, com perda gradual, mas é gradual, né? E aí a gente começa a encontrar os intermediários para o cuidado. E é isso que eu amo fazer. Rafa, o rapaz do movimento. Cara, eu tô aprendendo aqui contigo, velho. Eu de fato, eu tenho zero experiência. Você tá anotando, né? Vou pedir a colinha depois aqui. Tem um livro anotado aqui já. Cara, eu não tenho, assim, a minha experiência com residenciais é zero. Então, eu vendo você falar, porque
eu venho de dois cenários, né, Rafa? Eu venho do hospital e eu venho do domicílio. Então, muitas vezes, eu te entrego o cara, né? Porque o cara, ele sai do hospital e eu te entrego. E essa percepção eu não tinha, assim. A gente tem aquela percepção da deshospitalização, que o cenário, ele é caótico, mas com esse panorama que você deu, cara... E eu fico pensando, como é que é a fisioterapia mesmo? Como que é a adesão desse paciente, Rafa? Vendo assim, você tem vários perfis, né, de pacientes, desde daquele muito frágil e até os mais intermediários, que são mais funcionais. Como é que é a adesão, cara? E mais do que isso, como que você faz? Porque eu te acompanho na internet, cara, e eu acho sensacional o teu trabalho. Como que você faz para deixar a fisioterapia uma atividade atrativa para o seu paciente? Você tem um passo a passo? Como é que funciona aí? Não precisa dar receita, não, mas só dá uma clareada aqui. Muito feliz de saber que o residencial aí despertou essa curiosidade em você. Conte comigo, então, porque é um campo de trabalho, além de muito promissor, muito gratificante também. Cara, eu não aprendi outra forma de adaptar a fisioterapia para o que o idoso quer fazer, que não seja perguntando. Porque, às vezes, a resposta vem com o movimento, com o olhar, né? E a gente precisa ir além, né, da técnica para entender como adaptar o estímulo e proporcionar ali fazer o movimento acontecer, especialmente em casos de maior fragilidade. A adesão dos idosos ao movimento foi um desafio desde que eu comecei lá, porque não era uma prática, né? Não é, você vê, no meu residencial agora tudo flui, mas quando eu entro no residencial novo, é um baque, né? Que Não é realidade, né, Rafa? As pessoas não estão acostumadas com o movimento, e aí quando você pede rotina de caminhada 3 vezes por dia, por exemplo, a equipe de cuidados, a equipe, né, espera você virar as costas e falar assim, esse físio tá louco, ele chegou aqui e falou que é pra gente andar com 50 idosos 3 vezes por dia por 10 minutos, né, e aí vem um grande desafio, né, de quebrar esses paradigmas, mas falando da fisioterapia propriamente dita, a avaliação é individual, então fica claro, depois de uma avaliação, quais são as prioridades em cada caso, e a gente tem o estímulo individual, que é realizado conosco, né, que é baseado no que foi avaliado, e também nas prioridades, no prognóstico funcional possível. Isso envolve também, muito mais do que no domicílio, por exemplo, um alinhamento de expectativas com a família contínuo, né? Porque já aconteceu, por exemplo, de chegar no residencial idosos muito frágeis, com imobilidade, critérios, todos os critérios da imobilidade, e a família olhar para mim e perguntar, mas ele vai andar? E aí você precisa, né, num primeiro momento, esclarecer, né, um momento de esclarecer, primeiro ouvir, né, então ouvir o que foi falado para essa família, o que ela espera, entender o porquê que ela espera, né, de um idoso acamado, o que ele vai andar, e aí você, né, explicar, e aí o domínio, né, dos conceitos da gerontologia é tão importante, porque estabelecer, né, uma relação de confiança com a família, mostrar que existe muito potencial a ser explorado, mesmo em pacientes acamados, né, porque existe sempre a prevenção dos agravos, ele pode não ter todos os critérios, né, da imobilidade, por exemplo, isso já é uma vitória, né, ele pode não ter dor, ele pode não ter desconforto por estar bem posicionado, ele pode não ter pneumonias de repetição constantemente, ele pode não ser hospitalizado várias vezes, ele pode não permanecer no leito o tempo todo, ele pode vivenciar posturas fora do leito, mesmo que ele não tenha movimentação ativa. Cara, eu já falei aqui, perdi a conta de quantas possibilidades você está dando para um paciente, que se ele vai para um residencial onde não tem um físio ativo na gestão, ele fica no leito o tempo todo. O máximo que é feito é mudança de decúbito e olhe lá. Né? Então, assim, eu nem lembrei da questão da lesão por pressão, porque isso é inadmissível. Né? No meu residencial, por exemplo, aliás, em todos os residenciais, talvez para o Yuri isso não seja tão da prática, mas, assim, são indicadores de qualidade, a quantidade de idosos que caem por mês, a quantidade de infecções respiratórias e do trato urinário que eles têm e lesão por pressão. No hospital também, cara. Esses critérios se aplicam no hospital também. Padrão de qualidade, né? Exato, só que em residenciais meio que já se espera, sabe? Por causa do preconceito. Tá acamado. Não, e aí eu sempre faço essa pergunta, né? Ele tá acamado por quê? Porque ninguém tira da cama ou porque ele tem uma contraindicação?
né, a sair do leito, e se tem uma contraindicação, qual é? Né, para a gente atuar, e aí entra também outros conceitos importantes, que são cuidados paliativos, que dá para fazer, inclusive com qualidade, baseado em evidência, no residencial, mas aí é tema para uma outra conversa. Concluindo, então, a adesão à fisioterapia vem do vínculo, né, vem das prioridades, e as prioridades são individuais. Então, após a avaliação, e aí, à medida que o idoso vai se acostumando com a rotina, ele mesmo percebe, ainda que não compreenda, que o estímulo para ele se movimentar está ali. Ele tem por que se movimentar, ele tem por que levantar, por exemplo, da poltrona e ir até o refeitório, porque tem um cheiro de comida, bem, sabe, que atrai, né, que faz, por isso que a gente faz, por exemplo, a comida na própria casa. Isso faz muita diferença, tem lugares que não faz, né, que é industrializado, porque faz diferença eles sentirem o cheiro do preparo, né, e isso já é um estímulo para que eles se movimentem, para que eles se mobilizem, né, o idoso que está lá na poltrona, por exemplo, e tem fragilidade, precisa de auxílio, ele não precisa de auxílio total, né, se você der um comando verbal, por exemplo, ele consegue fazer pequenos ajustes posturais para ficar na sua melhor posição possível, para aí sim, com um determinado nível de auxílio, levantar e caminhar com apoio, por exemplo, unilateral, ou que seja cadeirante. Ele sai, né, da poltrona, vai para a cadeira, é locomovido na cadeira até o refeitório, chega no refeitório, ele é transferido para uma cadeira diferente, porque a experiência de vivenciar uma postura num assento diferente, num contexto de sociabilização, né, ele olha para os lados e vê todo mundo em cadeiras normais, por que eu estou numa cadeira de rodas? Né? Tudo isso, cara, é muito particular, né? É claro que precisa ter equipe treinada, gestão atenta, familiares cobrando isso de bons residenciais, né? Para que os residenciais continuem entregando o movimento sempre. É desafiador, cara, mas é possível. Maravilhoso, cara. Encantado. É incrível, não é à toa aí que a gente está numa mentoria juntos, né? Quem não conhece, a gente tem a mentoria Diamantes de Fogo. Agora tu falou sobre gestão, então a nossa próxima aula da mentoria é sobre essa questão da gestão na ILPI, onde o Rafa vai ministrar essa aula para nós. E alguns pontos que o Rafa traz para nós, acho que a gente tem que ressaltar, tem que enaltecer, porque uma equipe bem preparada, uma equipe treinada dentro do residencial, ela já faz parte da fisioterapia, né? Não são 40, 50 minutos, ali 2, 3 vezes a semana. São as 23 horas do dia que restam, é a noite, é os posicionamentos, na hora, realmente, quando o Rafa fala que na hora da refeição tem movimento, isso é verdade, eu tive lá, tem um plantão, né, com o Rafa para poder acompanhar tudo isso é incrível, é realmente um exemplo. Eu acho que a gente tem muita sorte, né, Rafa, de estar em residenciais, a gente nascer no meio disso, e serem exemplos. O meu irmão é fisioterapeuta, os residenciais do meu irmão já buscaram a reabilitação e o movimento o tempo todo. Eu conheci o Rafa, onde ele tem esse objetivo, e ele trabalha para outros residenciais, levando esse objetivo. Eu acho que todos aqui que estão nessa aula, que estão trabalhando em residenciais, por mais difícil que seja, chegar na frente do gestor, conversar sobre isso, eu acho que tem que fazer aquilo que acredita, tem que tentar mostrar, talvez, às vezes, não com artigos, não com a evidência, mas na prática, o quanto isso deixa mais barato para o gestor, muitas técnicas, perfeito. Se conseguir posicionar o idoso não hospitaliza, evita um desgaste familiar, um desgaste da equipe, o idoso não... A gente sabe que o retorno do hospital é muito difícil, o Rafa bem explicou isso para nós, e eu queria entender, Rafa, como que é a logística dentro de um residencial, no teu residencial especificamente, para tu ensinar para nós, para que fique muito claro e muito prático para todos os alunos também. O idoso hospitalizou, tu fez um encaminhamento, a gente teve essa aula na mentoria, né, só sobre encaminhamentos, relatórios, paciente ir para o hospital, ele voltou, a gente sabe, né, Yuri, tu que está aí dentro do hospital, todos os problemas quando o paciente retorna do hospital, diminui massa muscular, força, capacidades funcionais, respiratórias, tem o trauma também de ter ido para uma hospitalização. Mas como funciona, Rafa? Tu falou da tua avaliação, existe toda uma equipe bem treinada para avaliar, classificar esse paciente, a partir disso propor. Mas quantas vezes ele faz a fisioterapia? Existe um plano de tratamento quando o idoso ou ele realmente vai para dentro da instituição ou ele está retornando do hospital? Como é que vocês iniciam esse processo? E esse processo
é importante para o idoso se manter dentro do residencial? Tu acha que a família vai aderir melhor ao tratamento, vai gostar mais do teu residencial por tu ter a fisioterapia como um incentivo ao idoso? Cara, várias questões, assim, da sua fala. Primeiro, o encaminhamento para o hospital, né? Então, assim, começa ali, né? Você colocando no encaminhamento exatamente aquilo que é relevante, apresentando o idoso para essa equipe, né? Imagina, eu, por acaso conheço o Yuri, que vai receber o idoso lá no hospital, mas eu não conheço normalmente para onde vai, né, os idosos que eu encaminho. Então, eu preciso, né, apresentá-lo neste encaminhamento mesmo, rapidamente. O idoso, né, um breve histórico clínico, né, de qual momento da sua funcionalidade ele está, né, então, nível de funcionalidade, quais são os riscos que ele apresenta, né, de agravos, então, se é um idoso com histórico de quedas, por exemplo, se tem critérios de mobilidade, se tem uma lesão, por exemplo, por pressão, preciso colocar isso no encaminhamento, porque volta com 3, né, e aí, como é que... E aí a família vai falar, fez lá ou fez aqui? Né, então, por uma questão de respaldo, a gente sempre deixa muito claro o que está encaminhando, e aí eu exijo também no retorno exatamente um resumo de alta bem feito, né? Quando eu pego um resumo de alta que não tem a conduta fisioterapêutica, né, a elaboração, a alta da fisioterapia ou o encaminhamento, eu não sou desses profissionais... Polêmica, pessoal. Eu não sou desses profissionais que acha ruim, sabe? Quando recebe um encaminhamento que fala, ai meu Deus, eu sou fisioterapia, eu sou fisio, ele não tem que falar o que eu vou fazer. Não, eu acho que a gente sempre pode aprender, né? E às vezes eu já vi isso acontecer na prática, pessoas encaminhando idosos do hospital para o residencial com condutas, né, pré-prontas, porque às vezes vai para um lugar que o pessoal não sabe, não tem ideia do que faz. Às vezes nem tem físio, né, Rafa? Exatamente. Então, às vezes o encaminhamento de fisioterapia não é nem para o físio, porque não vai fazer, porque não tem, né? Então, assim, eu não acho ruim quando eu recebo, né, porque a família também está depositando, ela entrega aquilo na sua mão, sabe, esperando que você vai fazer o que der, sabe, mas que você vai dar continuidade. Então, eu sempre valido o que chega do hospital. Então, primeiro, né, vamos supor, por mais que tenha vindo lá, né, TENS, vamos falar o que normalmente vem, sessões de TENS para analgesia para fratura de fêmur, por exemplo, para o idoso com Alzheimer. É o que eu recebo normalmente. Enfim, aí chega, né? Eu falo para a família, olha, esse protocolo é um protocolo pronto, né? Que eles encaminham, que não é personalizado, né? Que sai muitas vezes para famílias que vão para lugares onde não tem, né, um fisioterapeuta ativo na equipe. Muito obrigado, né, por ter trazido isso e compartilhado conosco. A gente vai reavaliar e aí dá uma devolutiva quando ele voltar para o retorno, né, para o profissional que realizou a cirurgia. Pronto. Sabe, você não precisa ficar comprando briga por causa de vaidade, isso para mim já está bem claro, mas é uma coisa que sempre gera polêmica. O idoso voltou, né, do hospital, e aí a gente compara ele com ele mesmo, né, para saber o que ele perdeu. Então, falando de critérios de funcionalidade, qual é o grau de dependência deste idoso quando ele voltou? É o mesmo de quando ele saiu? Né, considerando graus de dependência de residenciais 1, 2 e 3. 1 para pessoas independentes que precisam de supervisão, 2 para pessoas que precisam de auxílio para realizar até 3 atividades vitais, e grau 3 para quem precisa de auxílio para realizar mais de 3 atividades vitais. Falando isso, né, de forma resumida, para que todo mundo entenda, inclusive todo mundo que vai manusear esse idoso fora da fisioterapia. E aí, quando ele retorna, a gente consegue classificar qual é o seu nível funcional atual, para já entender se houve declínio. No dia seguinte, monitoramento de funcionalidade, que é uma prática que no meu residencial acontece semanalmente, mas que nos outros, quando tem muitos idosos, a gente consegue fazer de 15 em 15 dias, ou pelo menos mensalmente. O que perdeu? Né? E aí a gente usa critérios de fragilidade e de mobilidade, porque a maioria da população que está no residencial tem critérios de fragilidade e alguns de mobilidade. Os critérios aumentaram? A gente vai afunilando a investigação. Vamos focar em critérios de fragilidade. Se os critérios aumentaram, quais foram os critérios, né, que ele não tinha e que agora ele tem? E nesses critérios que ele adquiriu recentemente, quais desses são potencialmente reversíveis? E aí a gente já tem um planejamento. Eu não preciso aplicar toda a avaliação de fisioterapia nesse cara de novo, porque envolve rastreios que a gente não se faz, nem muito menos depois que o idoso volta do hospital, né, não tem necessidade, mas você já tem um caminho. Você sabia quem ele era antes, você entende o que aconteceu, você sabe qual é o impacto daquela intercorrência e os agravos da intercorrência, porque às vezes a queda é o de menos.
O idoso caiu, fez a fratura, operou, o físio lá no hospital colocou ele de pé no dia seguinte, ele já precisa treinar, descarga de peso, fortalecimentos específicos, mas assim, o problema não é nem esse, o problema foi, por exemplo, a sarcopenia adquirida pelo tempo de inatividade, a pneumonia que ele teve, que deixou ele com fadiga, e os encurtamentos, né, que ele adquiriu ali por conta de ausência de bons posicionamentos. E quando eu falo ausência, eu tô falando que às vezes não dá para fazer. Não estou falando que não foi feito, porque não, né, a equipe não se atentou, não, é que às vezes não tinha como fazer, ou tinham outras prioridades. Né, que eu sei também que, assim como o Yuri não vivencia o residencial, a última vez que eu pisei num hospital para trabalhar foi no estágio. Então, assim, e aí eu lembro, né, que nem sempre dava para fazer tudo o que precisa, porque é muita gente precisando ao mesmo tempo. Né, e aí, prioridades. Né, e aí a gente tem que dar conta disso também quando ele chega. Então, comparando o idoso com ele mesmo, estabelecendo qual é o seu nível de funcionalidade quando ele retorna e a prioridade a ser reavaliada, qual é a prioridade agora? Mobilidade. Porque ele precisa ser transferido, porque ele precisa se movimentar no leito, porque depois, na fisioterapia, a gente vai abordá-los de forma específica, de acordo com a intercorrência e os agravos que ele teve. Mas agora, qual é a urgência? Ele precisa entrar num carro, vou dar um exemplo drástico, mas é real. Ele precisa entrar num carro 3 vezes por semana, porque além de tudo ele faz hemodiálise. Porque é esse cara, tá, Yuri, que tá lá no residencial. Então, assim... E é o que tá no hospital. Então, faz a hemodiálise no hospital, volta para casa com a fratura de fêmur, mas assim, ele precisa fazer hemodiálise 3 vezes por semana. E aí? Como é que ele vai entrar e sair do carro? Né? Então, a prioridade é essa. Prioridade 0 é esse cara continuar, porque ele precisa da hemodiálise para viver, então a atividade vital, que é prioridade, mudou. Esse cara entrava e saía do carro de boa. Agora ele precisa, né, restabelecer essa funcionalidade o quanto antes para retornar ao que ele era antes. E aí, a gente saber, inclusive, avaliar o prognóstico, né, entender o que é possível e mudar. O paciente mudou, a gente muda também. Né? O idoso precisa ser reavaliado, não é a cada espirro que ele dá, como as pessoas falam, a gente reavalia de tanto, não, a gente avalia mediante o declínio, né? E aí eu nunca perco a mão de avaliar, porque eu monitoro o declínio semanalmente. Então eu nunca chego para a família, por exemplo, e falo, seu pai parou de andar, mas não lembro quando foi. Não, eu avalio semanalmente. Então, se o idoso, por exemplo, apresenta uma oscilação na marcha por conta de uma instabilidade postural que pode evoluir para um prejuízo maior da mobilidade que pode causar uma queda, eu falo antes. Falou, nós avaliamos um déficit de marcha que não tinha antes, pode estar relacionado com diversos fatores, a gente já mudou a prioridade da fisioterapia, mas há um risco de queda maior do que antes, então você precisa saber. Porque aí quando o cara cai, se ele cair, eu não passo vergonha. E aí eu tô falando passar vergonha no sentido de que é o que normalmente acontece nos residenciais. A família é surpreendida pela intercorrência. Exceto eventos muito agudos, o índice de intercorrência em pacientes que têm monitoramento de funcionalidade é muito pequeno. Porque nunca é uma intercorrência que foge do controle do nada. Raramente eu vou, né, em pacientes muito crônicos, com necessidade cardiorrespiratória específica, que são muito secretivos. Às vezes eu saio da minha casa de madrugada para fazer aspiração, atendimentos de emergência, por exemplo, quando tem indicação. Mas normalmente é assim, olha, estamos aqui monitorando, observamos um cansaço, uma mudança na ausculta, evoluiu com crepitação, o médico pediu uma radiografia, já foi feita, já estamos aqui com o diagnóstico de broncopneumonia, o médico já prescreveu antibiótico, concluindo o ciclo de antibiótico, a gente vai reavaliar, e se precisar, vale a pena uma avaliação hospitalar. É nesse lugar. Tipo, você já avaliou, você já tratou, você já interviu, você está comunicando, né, porque a família precisa estar ciente, o idoso é a responsabilidade da família, mas você já tomou uma atitude, né? Você não fala, seu pai caiu, tá aqui no chão, e agora? O que a gente faz? Afinal de contas, o profissional é a gente, né? Cara, o Rafa, você falou alguns pontos que são muito importantes, assim, que acho que é até bom da gente reforçar isso para ficar a mensagem, né? O primeiro, a avaliação, né? Que em todo momento que você fala é da avaliação, da gente saber o que a gente está tratando. Apesar da fisioterapia ela estar inserida em vários cenários e às vezes até de forma generalista, mas quando a gente trata de forma específica, a gente faz treino específico, como por exemplo, conseguir sair de uma cadeira para conseguir sentar no carro e girar para ter essa facilidade, a gente sai do ponto A e a gente vai para o ponto B na fisioterapia, né? Que é a fisioterapia ser protagonista e não só uma coadjuvante na assistência.
E eu percebo que isso são características, né? E alguns profissionais têm um pouco mais de dificuldade, mas que isso a gente pode ensinar. E você dentro do residencial, Rafa, como que é assim? Tem alguma característica específica para trabalhar no residencial que você citou, além do carinho, né, do respeito com a pessoa idosa? Existe alguma coisa a mais, de alguma característica específica para quem quer trabalhar não só no residencial, mas num contexto geral com a pessoa idosa? Cara, conhecimento, né? Primeiro, então você precisa conhecer, precisa dominar os conceitos da gerontologia, porque nunca é um fêmur, nunca é uma pneumonia, né? É uma pneumonia que impede o idoso de sair do quarto para ver um neto, é uma fratura que fez com que ele saísse da casa onde ele morava com a esposa para ir em um residencial. Então, primeiro, você precisa se apropriar da gerontologia para aplicar os seus conceitos diariamente. Então, é através do estudo da gerontologia e aí uma formação, né, em movimento, em fisioterapia, que eu consigo, por exemplo, falar aqui para vocês, depois de muito treino, também de muita conversa difícil com o familiar, de fugir de conversa difícil no começo, porque no começo eu fugia e agora eu faço questão, porque eu amo comunicar prognóstico, eu discuto caso com a família, eu mostro possibilidades. Então, assim, é assim como a gente vai, com o passar do tempo, e aí cada vez, né, a gente não para de estudar. Entendendo mais o idoso, a gente precisa se desafiar. Né? Então, acho que a principal característica, primeiro, adquirir conhecimento. Né? Porque não dá para ficar no eu acho, a gente precisa entender o porquê, precisa saber quais são os critérios da fragilidade, eu preciso saber como avaliar, eu preciso entender por que marcha é preditor de qualidade de vida, de índice de mortalidade, né, velocidade de marcha, eu preciso entender por que isso é útil no residencial, eu preciso trazer isso para a prática, eu preciso explicar para a família de um jeito que ela entenda. Então, primeiro, você precisa dominar a gerontologia e se propor a estudar. Segundo, se desafiar, se preparar, né, para o imprevisto. Então, quando a gente trabalha com idosos, a gente tem ali, principalmente no residencial, muito vínculo. Né? Então, a gente, com o tempo, a gente vai vendo que tudo bem, né, você sofrer com as perdas, porque eu sofro a cada perda, né, dos idosos, mas o meu sofrimento nunca será igual ao da família. Com certeza. E aí você precisa se colocar no seu lugar, né, de profissional, mas se permitir também sentir, porque a sensibilização faz parte desse profissional, né, que a gente estuda tanto para ser, e estar disposto. Eu acho que uma característica que eu não tinha nem pensado, mas que me vem à cabeça agora, é você saber também exatamente com que público você quer trabalhar. Eu atendo idosos, mas assim, aonde eu sou, onde eu sou foda, onde eu faço o meu melhor. Eu sei que hoje a minha área de atuação preferida, onde eu entrego tudo, entrego o meu melhor, é com idosos com alterações cognitivas, que é o público que mais está em residenciais e que dá pavor nos fisioterapeutas. Então, porque você pede, ele não faz. Como é que você fala? Como que fala, meus alunos sempre falam isso. Como é que eu faço o idoso com Alzheimer apertar o hand grip? E aí você fala assim, pô, não, né? É um desafio, realmente. No começo eu também, como que eu vou fazer? Mas aí você recalcula a rota, né? Eu preciso avaliar a força para quê? Qual é a função que está alterada por um possível déficit de força? Qual é o movimento que ele precisa? Ele está desabando na descida para levantar do vaso? E ele tem uma osteoporose e essa desabada pode quebrar o quadril de novo? Né? Porque geralmente já quebrou. Então é isso que a gente vai treinar. Não precisa entender exatamente qual é o nível de déficit de força que ele tem, porque ele não vai responder. A limitação dos estudos com idosos com alterações cognitivas é justamente a falta de feedback. Né? E aí é limitação científica, cara, então tá tudo bem, né? Você fazer o que precisa ser feito de forma adaptada. Né? Cientificamente, estamos respaldados a fazer a segunda melhor opção, quando a primeira não está disponível, seja por uma ausência da expertise do profissional, falta de recurso ou potencial do paciente, ou falta de crença, né? Tem isso também. Então, isso no residencial acontece muito. Né? E aí, especificamente nesses casos, você tem que estar disposto. E aí, quando a gente se encontra, esses dias eu dei uma palestra foi no plantão, na verdade, acabou evoluindo para um outro desdobramento, mas assim, uma aluna falou assim, cara, eu adoro trabalhar com idoso, mas eu quero trabalhar com idoso que quebra o fêmur. É o que eu mais gosto de fazer. Depois que eles melhoram, que tem que fazer só o funcional, quando evolui para os multicomponentes globais, eu nem quero mais. Eu já encaminho. Falei, cara, você precisa abrir, e ela é de Santos. Eu falei, você precisa abrir um centro de reabilitação para idosos
com fratura de fêmur, porque primeiro, Santos não tem. Segundo, você vai estar muito nichada, né? É população idosa que sofre quedas ou que quebra e cai, né, por osteoporose severa, tem essa demanda, e não é qualquer físio que faz essa reabilitação, né, com precisão, né, conhecendo, né, a fisiopatologia de base, entendendo o prognóstico e escolhendo as prioridades. Então, você pode trabalhar só com isso, né, e aí a gente vai, e aí eu gosto disso, sabe, Yuri? Eu aprendi, e aí aprendo com os meus físios, os meus diamantes, e também com os alunos, o quanto as pessoas têm que fazer o que gostam, o que fazem de melhor, porque vou confessar aqui para vocês, quando chega para mim um idoso hoje, lá no particular, principalmente, aquele cara que faz tudo, sabe, aquele atleta e tal, não sei o quê, eu falo, ô Murilo, dá um help. Eu falo, Murilo, dá um help aí, porque assim, não é a minha realidade. E aí tá tudo bem, né, a gente pedir ajuda e encaminhar. Agora tem uma equipe de 12, né, é só falar, esse aqui tem o perfil do fulano e eu encaminho. Mas quando é só você, eu acho que chega um momento que você tem que se disponibilizar a fazer aquilo que você realmente sabe. Não, aqui eu vou realmente mudar a vida desse cara e ele precisa fazer comigo. Porque quando você acredita, né, e tem essa confiança, você transfere isso para quem vai contratar o seu serviço, e aí, né, é muito promissor, porque as pessoas indicam, né, idosos com Alzheimer têm familiares idosos que têm outras pessoas que conhecem, isso sem tráfego pago, tá? Estou falando total no orgânico, e os pacientes chegam até mim... Boca a boca, o melhor de todos, para o melhor de todas as propagandas. E eu diria que o boca a boca de idosos dependentes, porque você entrega a reabilitação, né, do idoso, mas também conserta a realidade da família, né? E eu sempre falo isso, quando você movimenta o idoso, você movimenta uma família, né? Então, além de ter uma família super grata, te indicando, né, é o que eu sei fazer de melhor. Então, hoje eu encontrei, né, me encontrei várias vezes, né? Mas, assim, dentro da físio, é isso que eu busco fazer, e aí, fazendo cada vez mais, eu sei que eu vou ficando cada vez mais pronto, né, para as demandas. E aí, quando a gente acha que aprendeu tudo, né, agora tem os subtipos de Alzheimer, né, agora tem os transtornos neurocognitivos maiores muito mais bem estabelecidos, diagnósticos muito antes. Então, a gente pode fazer muito mais, né, justamente com essa população que a gente habitualmente lê que os nossos recursos são limitados, né? Vamos ressignificar as limitações, acho que isso é importante. Rafa, e aqui a nossa conversa já vai para além da fisioterapia, né? Quando tu fala em autoconhecimento, inteligência emocional, eu acho que hoje em dia a gente se conhecer para saber o que a gente gosta, para saber que público a gente quer trabalhar, né? Cara, eu lembro que quando eu comecei era incrível ver os idosos olhando e falando assim, nossa, como teus olhos brilham quando tu fala esse como tu gosta disso. Os idosos nem gostavam tanto da fisioterapia, mas eu gostava tanto que eu chegava no residencial e eu motivava todos aqueles idosos. Se eles não gostavam do exercício, pelo menos eles gostavam de mim, porque sabiam que eu acreditava e gostava do que eu estava fazendo, e isso leva uma multidão contigo, né? Isso daqui a pouco um idoso aceita, 2, 3, daqui a pouco está num grupo com 8, 10 idosos. E isso a gente deve fazer independente de onde a gente está, né? Porque eu aqui na Austrália, eu senti muita falta de ter esse contato com os pacientes idosos. Embora eu esteja na pesquisa, eu acompanho a reabilitação, é diferente do que eu fazendo, eu estar coordenando. Aqui eu não sou fisioterapeuta, mas faço estágio no qual eu auxilio os fisioterapeutas, totalmente voluntário. E aí dentro dos residenciais, é incrível a gente poder estar em outro lugar, uma outra cultura, e vendo que é a base, como tu disse, aquilo que funciona. A avaliação, talvez os pacientes com Alzheimer, a gente não consiga avaliar os testes funcionais, como eu tanto gosto, tanto falo, mas talvez ter uma percepção diferente, olhar para o movimento, olhar com cuidado para aquele paciente, olhar para a sua funcionalidade, como a gente falou no início da entrevista. Então, tantos pontos aí que tu falou hoje, que realmente cada tópico aí dá uma aula, eu acho que como tu bem fez quando tu montou o teu curso completo, algo que todo mundo já estava esperando, né, no Diamante do Físio, algo que vem aí para mudar a cara da gerontologia. Eu acho que profissionais como você, assim como eu e Yuri, e muitos fisioterapeutas, a gente está buscando mudar isso dentro da nossa realidade, dentro do Brasil, valorizar a fisioterapia, crescer a fisioterapia.
Eu acho que todos os alunos que estão vendo agora, eu falo nos presenciais, eu falo no curso online, a gente tem nicho, a gente tem paciente aí que pode pagar o que a gente merece, o que a gente estuda, o que a gente luta, mas quando a gente realmente procura, são poucos e bons que estão dispostos a acordar, como tu disse, no meio da noite, ir lá, atender uma intercorrência, fazer o diferente, abrir mão do teu sábado, abrir mão do teu domingo. E eu acho que quando a gente está em prol do outro, daquilo que a gente gosta, e voltando ao início, do autoconhecimento, de tu saber o que tu quer e para onde tu vai com propósito, tudo vai fazer sentido. E para a gente já encerrando a nossa entrevista, eu queria entender agora, assim, Rafa, conta para nós os teus projetos, como que está sendo no residencial, quem quiser te acompanhar, aprender contigo, os seus novos projetos, e qual a dica que tu deixa pro aluno aí para ele se diferenciar? Porque se ele chegar hoje, bater lá no Bem Viver, tocar a campainha, falar, ó, Rafa, tá aqui o meu currículo, eu quero trabalhar, eu quero ser o teu diamante, eu quero trabalhar, eu quero ser gestor de um residencial aí pelo Brasil. O que tu falaria? Que responsa, hein, Murilo? Vamos lá. Primeiro, obrigado, então, já pela oportunidade aqui de falar de um assunto que não dá para falar em qualquer lugar. Então, o protagonismo do idoso institucionalizado é um desafio e o idoso é da sociedade. Então, falar sobre isso aqui com vocês é devolver o protagonismo para eles de certa forma. Então, isso me deixa muito feliz. Cara, o meu conselho para os fisioterapeutas que querem trabalhar com idosos em residenciais, que querem empreender, é algo que eu vou mudar. Normalmente eu falo uma outra frase que eu vou falar no final, mas agora eu mudei. Eu acho que o caminho é faça um voluntariado. Porque quando o cara chega com o currículo para mim, aí eu geralmente eu sou abusado, sabe, Yuri? Aí eu falo assim, tá, mas o que você quer fazer aqui? Né? Aí ele fala, eu quero fazer atividade em grupo com eles, levar eles para andar no parque. Aí eu falo, então, mas aqui a gente só tem paciente acamado, e aí? Não é verdade, eu tô só simulando. Aí o cara se quebra, né? Porque assim, não está preparado para a diversidade, né? Para a heterogeneidade da gerontologia. Então, para não passar vergonha, ainda mais se você quiser ser um diamante, faça um voluntariado, se dedica. Gente, hoje, doação de tempo vale muito mais do que dinheiro. Então, assim, se disponibilize a passar um dia no residencial para você conhecer os idosos antes de chegar com o seu currículo. Né? Fala, olha, eu sou físio, recém-formado, eu faço isso direto. Eu recebo muitos comunicados e alguns físios já mais preparados, cientes do que querem, eu já encaminho direto para o plantão, porque o plantão é a vivência que eu tenho hoje, falando de projetos, mais próxima da realidade, porque se tiver intercorrência no plantão, os físios estão comigo, né? Como já aconteceu. Então, assim, é a realidade mesmo. Se tiver atividade em grupo e tudo fluir maravilhosamente bem, eu já falo, ó, volta outro dia, que isso não é sempre assim. Não é a realidade. Não é sempre assim. Então, assim, se disponibilize aí de forma voluntária. Cara, o Murilo, que tá ali na Austrália, né, lapidando ainda mais o seu próprio diamante aí, tá fazendo voluntariado para não perder o contato, é porque isso é muito rico. Então, assim, e eu tô lá no residencial, e olha só, eu fiquei afastado um pouco mais ultimamente por causa das gravações, sabe, Yuri? Eu tava na loucura aí, o Murilo acompanhou, porque como ele é da madrugada, porque ele tá no futuro, né, a gente se falou mais esses dias. Mas, assim, eu passei menos tempo com os idosos, né, recentemente por causa do curso, e eles perceberam, e eu senti falta, né? Então, assim, cada vez que eu vejo eles se movimentando, por exemplo, eu consigo orientar melhor, tipo, ó, vai entrar no carro para fazer hemodiálise, roda para a esquerda, porque na direita tem uma fratura ali que não está ainda, o idoso não tem autoeficácia, que, né, não tem a percepção da autoeficácia, não está dando para usar, o dispositivo está desse lado, então, na hora de entrar no carro, para o contrário, né? Esse nível de detalhe, cara, a gente só pega quando a gente convive com os idosos. Então, a minha dica é, faça um voluntariado, conheça o perfil para você propor, né, entregar o seu currículo. O currículo já era, tá? Se chegar para mim com o currículo, me entregue uma proposta de trabalho. Então, assim, é totalmente diferente. Então, assim, só que para você fazer uma proposta de trabalho que tenha o que eu preciso enquanto gestor, você precisa conhecer o meu público. E o meu público tem as suas particularidades. Então, não queima cartucho. Vai lá, passa um dia com os idosos, veja o que dá para fazer. Porque aí você vai propor, e aí, talvez para saber o que propor, você precisa estudar. E tudo bem, como eu falei, a gente precisa do estudo. Mas vai lá, se prepara e faz uma proposta que faz sentido. Olha, eu vi que aqui você tem um índice grande de idosos frágeis, então gostaria, por exemplo, né, estou dando um exemplo, de avaliá-los um pouco melhor, em profundidade,
para, de repente, separá-los em grupos que talvez sejam mais proveitosos do que os grupos grandes, porque lá a gente não é tão específico na abordagem. Olha só, o cara que fala assim comigo já ganha minha atenção, porque ele entende de envelhecimento, de perfil de idoso institucionalizado, de critérios de fragilidade e de atividade em grupo. Então, assim, é outra coisa, né? E a gente precisa entregar o diferente, sabe? Porque para fazer o mesmo que faziam nos asilos, né, não dá mais. Né? A gente precisa de movimento. Então, acho que propostas inovadoras, disponibilidade. E aí eu quero deixar aqui, essa é a minha mensagem no final. Eu gostaria de lembrar o valor do fisioterapeuta, enquanto profissional generalista. Porque a gente sai da faculdade apto a atender perfis variados de pacientes. E muitas vezes, no começo da carreira, o que aparece são idosos. Só idoso no começo. Então, assim, eu sou fora da curva porque eu já sabia que queria trabalhar só com idosos, nunca reclamei. Mas nem sempre é assim. Pessoas se descobrem depois. E nem todo mundo consegue pagar uma pós-graduação logo de cara. Então, não se diminua só porque você não tem a pós-graduação, porque não é obrigatório ter uma pós-graduação em gerontologia para atender o idoso. É desejável que você estude gerontologia em profundidade, se especialize, faça a titulação para ser uma referência e principalmente para você ter mais segurança. Mas para você pegar, para você descobrir primeiro qual é o tipo de idoso que você gosta, para você elaborar uma boa proposta de trabalho. Cara, enquanto fisio generalista, a gente já está apto a exercer a profissão. A gente chegou num ponto que a vaidade, né? Título, quantas pós, não sei o quê. Tudo isso é muito importante. Mas tem uma coisa que não pode se perder, né? Que é a essência da fisioterapia. E para trabalhar com idosos, eu acho que é a única área da fisioterapia que a gente consegue fazer tudo, né? Porque a gente trabalha com orto, aí a gente, de repente, vira um paciente neurológico, porque só tem um diagnóstico ou uma lesão encefálica, e aí, de repente, tem uma demanda de incontinência, então você faz fisioterapia pélvica, e aí ele vai para o hospital e volta no oxigênio, então você tem que entender de fisioterapia cardiorrespiratória também. Tirando a pediatria, né? Tudo a gente faz com o idoso. Então, assim, eu seria feliz em qualquer área da fisioterapia, porque eu amo tudo que a fisioterapia pode fazer. Mas com o idoso eu me realizo mais porque eu posso fazer um pouco de tudo. E aí eu acho que se a gente se apropriar do potencial da fisioterapia, é um ótimo começo para ser um diamante. E aí, falando em diamante, porque eu, né, aproveitando a oportunidade, como o Murilo falou, meu projeto principal agora, e aí vou ficar com o diamante por um tempo, porque eu preciso dar uma descansada. Foi um curso muito grande, mas que eu sou muito orgulhoso, porque eu trouxe tudo o que lapidei, tudo que eu aprendi e ensino e aprendo, principalmente, com os idosos no residencial, com vocês. Você pode ter certeza que insights que vocês me dão hoje é que amanhã está na minha aula, sabe? Então, assim, é nesse lugar. Então, esse networking, o que o Instagram me trouxe de visibilidade, conexões como as nossas, para mim, são muito valiosas. Então, o Diamante está recheado desses insights, desses conceitos de gerontologia, principalmente para quem não pode pagar, né? Uma pós completa, não substitui, não estou falando que é uma pós-graduação, mas é um embasamento muito grande, né? De alguém que está na área, que está aprendendo e que está engajado com as causas do envelhecimento. E aí, a minha grande recomendação é: façam o curso, aprendam, de preferência, na aula dos meninos, a saber o que fazer com os idosos quando estão hospitalizados e o que não fazer, né, principalmente, para que a gente consiga melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas, em cada um no seu nicho. Então, o Yuri está lá no hospital e eu vou trabalhar mais tranquilo no residencial, sabendo que pode ter no hospital algum cara que vai cuidar do meu idoso, se eu encaminhar ele precisar. E aí o Yuri fica tranquilo quando manda ele de volta para mim no residencial, porque sabe que pode ter um físio bom, né, que atuando com idosos em cada lugar. Eu acho que, e aí tá aqui, né, de novo, muita gratidão por vocês terem me convidado, é uma proposta, além do conteúdo, de parceria, sabe? Vamos ser parceiros, vamos nos conectar verdadeiramente e nos ajudar enquanto profissionais. A gente precisa, fisioterapia precisa, os idosos precisam, e aí agora a minha frase, que é clichê, mas é muito verdadeira. Descubro que é assim que eu faço, Yuri. Você perguntou, eu deixei para o final. Como que eu faço? Como é que eu faço para fazer os idosos aderirem? Cara, eu tento, eu pergunto, e quando não tem resposta, eu descubro. Então, eu descubro que é importante para o idoso e transformo em fisioterapia. Tem idoso lá no residencial, Yuri, que não anda, mas dança.
sabe? E aí a gente dança, né? A gente vai andando, a gente perdeu recentemente uma idosa longeva que ela não queria andar, mas se a gente andasse cantarolando uma cantiga antiga que ela gostava, ela ia de boa. E no meio da cantiga ela se perdia, e aí a cantiga virava tipo a música do Silvio Santos, sabe? Ela já perdia, mas aí ela andava. Né? Então, eu acho que se a gente aprender a transformar o potencial, enxergar o potencial do idoso e extrair dali o movimento, a gente pode botar a cabeça no travesseiro, independente, né, do quanto a gente pôde investir numa formação formal e fazer uma carreira bem-sucedida, gratificante, inclusive em residenciais. Então, deixar aqui o convite para quem quiser atuar em residenciais, vem falar comigo. Manda um direct, eu mostro o caminho, e eu sempre falo com todo mundo que entra em contato comigo, porque não vou conseguir atender todo mundo, né? Por mais que a minha equipe esteja crescendo, não vai dar. Então, os idosos merecem fisioterapeutas diamantes aí onde quer que eles estejam. Então, aqui é o meu convite. Quem quiser trabalhar com idosos residenciais, fale comigo. Boa, Rafa. O Murilo, acho que ele até se adiantou na última pergunta, né, cara? Ele já atropelou tudo. Mas eu tenho mais, pode mandar aí que eu desenrolo. Cara, Rafa, no final a gente sempre gosta de saber uma mensagem mais emocional, assim, sabe? De deixar uma reflexão para as pessoas, porque acho que todo mundo já passou por momentos difíceis, ainda mais no começo, né? Tenho certeza que cada um de nós aqui, a gente teve os nossos leões para matar, né? O começo nunca é fácil. Então, e pessoas que já estão há bastante tempo também na fisioterapia, que às vezes não conseguem ver uma perspectiva. Cara, eu gosto sempre de falar para a gente deixar o coração cantar, para a gente deixar a emoção sair. Se puder deixar essa mensagem para as pessoas, porque eu acho que isso é tão rico e eu acho que isso une tanto a gente e faz com que a gente cresça junto, né? Deixa o coração cantar. Bom, já que eu já usei a frase, né, que normalmente eu uso, descubro que é importante, transforma em fisioterapia, eu vou utilizar uma outra frase que eu acho que é mais reflexiva, não é minha, mas eu aplico todos os dias, né? Após tantos esforços para prolongar a vida humana, seria lamentável se a gente não proporcionasse dignidade. Então, lembrar que a dignidade é possível através do movimento e que nós, fisioterapeutas, somos os profissionais do movimento. Né? Então, não é só movimentar os nossos idosos, e sim nos movimentar também. A minha vida criou um movimento que nunca mais parou desde que eu comecei a atender os idosos. Então, é entender os movimentos, né, que a nossa vida toma. É tudo bem recomeçar, tudo bem desistir, né, que você falou, né, a gente falou um pouco antes de desistência, que nem sempre é fácil, e tudo bem desde que você, né, transforme aquilo em algo maior. Então, o seu movimento afeta pessoas o tempo todo, né, e a gente se afeta uns aos outros, né, então, talvez eu não consiga fazer, por exemplo, pelos meus pais, o que eu faço pelos idosos no residencial. Mas alguém vai fazer pelos meus pais, né? E aí vira uma grande corrente do bem, quando as pessoas não param de se movimentar. Então, acho que o movimento, e aí tem todos os estudos, né, me respaldando na certeza de que o movimento é a chave para a gente envelhecer melhor. Então, acho que esse é o movimento do idoso e o movimento do terapeuta. É impressionante, Rafa. A gente está sempre gravando aula juntos, sempre conversando, e a cada encontro eu ainda me impressiono como eu aprendo contigo, o quanto tu é esse cara do bem, o quanto tu entrega tudo aqui, embora tu tenha um curso, tu entregou tudo que tu podia em relação ao conteúdo da gerontologia, a uma ILPI, o que eu acho que é um maior aprendizado para todos os fisioterapeutas e profissionais. A gente deve se unir, se ajudar para montar, como tu disse, essa grande corrente do bem. Não tem palavras para agradecer pela tua disponibilidade. Eu sei que tu madrugou gravando o curso, estar conosco aqui hoje, conversando. Antes de finalizar, só gostaria de falar de um relato. Quando tu fala da proposta de trabalho, foi assim que eu comecei. Então, para que muitos alunos aqui, já fisioterapeutas, recém-formados, ou aqueles que estão insatisfeitos e querem começar uma nova área também, eu, em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, eu recém-formado, iniciando meu mestrado, trabalhando na LPI da minha família, numa cidade próxima, eu queria fazer mais, eu queria chegar a um centro de reabilitação. E aí, quando eu conheci um grande centro de referência lá no Rio Grande do Sul, eu falei, nossa, sensacional, é tudo que eu queria.
mas todos os equipamentos, todos os recursos, tudo para entregar ao idoso uma reabilitação funcional. Daí é um perfil diferente do que está por exemplo, na LPI, que tu trabalha. Meus pacientes já são menos frágeis, mais idosos, mais robustos. Eu fui lá e montei uma proposta. Olha, vocês têm toda essa estrutura. A gente tem um nicho na cidade de Santa Maria, uma das cidades com maior número de idosos do Rio Grande do Sul, e vocês não atendem idosos. Alguma coisa não está se conectando aqui. Então, eu prometo para vocês que vai aumentar o número de clientes de vocês se vocês me derem a oportunidade de eu trabalhar e mostrar meu trabalho aqui dentro. Fui lá, levei meu currículo com uma proposta. O cara falou, não, beleza, faz uma semana aí de testes, traz os teus pacientes. Eu vou ter alguns pacientes para lhe indicar que já tinham interesse nesse tipo de abordagem, e deu super certo, cara. Foram 3 anos que, graças a Deus, eram 12 horas por dia de trabalho, 12 a 15 atendimentos no dia. Eu não respirava, não dormia, mas eu era muito feliz. Eu trabalhei muito porque eu fiz uma proposta, eu mostrei um diferencial, mostrei algo novo do que os outros fisioterapeutas vinham propondo. Então, se a gente for até um lugar, fazer um voluntariado, se propor algo novo, pensar, estudar, eu abri mão de muita coisa na Austrália, no Brasil, vim para a Austrália, como o Yuri falou, a gente mata um leão. Acho que cada desafio, né, Yuri, é um leão novo. A gente está o tempo todo lutando. Nunca a vida vai ficar fácil. Nunca. A gente que vai ficando mais forte. Eu acho que essa é a ideia. Cara, quanto mais experiência, que os erros sirvam de aprendizado, a gente fique mais experiente, as coisas vão ficando mais fácil e a gente use tudo isso para melhorar como pessoa e como profissional. Então, muito obrigado, Rafa, pelo teu tempo hoje. Obrigado, Yuri, por essa grande parceria. É um aulão que vem mudando a cabeça de muitos fisioterapeutas, muitos alunos, onde pensavam que o idoso hospitalizado não tinha mais volta, não tinha mais o que fazer, e a gente tem visto eles retornando, eles dando alta, como o Lucas Sena falou muito bem para nós na nossa última entrevista, voltando à sua vida normal, e também agora as ILPIs, com bom direcionamento da fisioterapia. Muito obrigado, bom descanso para vocês aí, já é tarde, né? Tem nossa, horário. Diga, Yuri. Deixar 2 mensagens aqui. Crescer dói e dá trabalho, pegando esse gancho. E uma outra mensagem que é muito legal que o Rafa falou, e as pessoas não se tocaram de que existe negócio na fisioterapia dentro dos residenciais. Quantos residenciais aí que o Rafa mesmo comentou que não tem nem fisioterapia? Por que não montar uma proposta de uma intervenção ali e fazer negócio dentro da fisioterapia, né, Rafa? Exatamente. Inclusive, o nosso encontro amanhã na mentoria é sobre isso. Amanhã não, quinta-feira? É amanhã, né? Tô até perdido, porque eu não dormi ontem. Enfim, muito promissor, Yuri, muito bem observado. É aquilo, né? Você vai num lugar onde todo mundo anda descalço, né? Por quê? Porque não tem calçado. Será que isso é promissor ou não? Né? Para quem vai empreender, depende da propaganda que você vai fazer do calçado. Né? Então, assim, mostre o trabalho, o residencial, uma vitrine. Hoje a gente sabe a qualidade de vida que é trabalhar, atender todos os pacientes no mesmo lugar. Né? Especialmente, né, com as dificuldades de deslocamento e tal. Então, assim, além de ser gratificante, tudo isso que a gente falou, vale a pena financeiramente. Então, é o que você falou, você já percebeu. Se quiser umas dicas aí para entrar no residencial, fale comigo. Depois dessa entrevista de hoje, eu tenho certeza que os fisioterapeutas serão muito mais preparados para trabalhar no residencial com a pessoa idosa. Muito obrigado, bom descanso a todos. Pessoal, até a próxima entrevista com o especialista. Tchau, até, obrigado. Tchau.